Pronto, botei. Valeu, galera, por lembrar, eu tinha esquecido. Então, aí o que a gente tratou até agora, basicamente, foram os conceitos básicos de iniciação convectiva, assim, bem revisão, estilo revisão mesmo, como funciona o sensoriamento remoto por satélite, com sensores ativos e passivos, os canais que estão disponíveis no ABI, e aí como isolar algumas informações úteis nesses canais do ABI, fazendo composições de banda e usando disposições em RGB. E agora, por último, vai ser essa parte de raio para entender mais ou menos como é que combina, como é que seria útil combinar essas duas informações e o que está relacionado ao que está sendo observado. Então, em relação ao que poderia ser apresentado aqui de fundamentos, a questão aqui não é debater teoria, a gente está mais interessado no que é detectado e como que isso está relacionado. E pesquisando para montar a apresentação, eu vi que existe uma certa gama aí de teorias disponíveis para o processo de eletrificação dentro da nuvem. E aí eu tentei separar o que tem mais citações assim, na literatura, que está mais bombando. E aí, em geral, o que todas elas concordam, eu tentei colocar aqui nesse slide. Todas elas que eu digo, é pelo menos o que teve maior citação, assim, o que está mais... Está havendo mais concordância. Então, o que eu observei é que todos concordam que a separação de cargas em nuvens convectivas e desenvolvimento é influenciada pelos tipos de partículas e espectros de tamanho contidos na tempestade e pela interação desses vários hidrometeoros dentro da nuvem. Então, algumas outras teorias dão mais importância para a quantidade de água líquida, também na forma super resfriada acima da camada de congelamento e no nível de temperatura em que ocorre a interação de hidrometeoros líquidos e congelados. Então, independente de ser acima do nível de congelamento, havendo a presença dos dois hidrometeoros, a presença de água líquida importou para algumas teorias para essa separação de carga. E o movimento relativo desses hidrometeoros no interior da nuvem depende da velocidade das correntes ascendentes no interior da célula. E isso é o que mais uniformemente, eu diria, impacta nesse processo de eletrificação, independente para qual ponto se destaca se direciona a teoria do processo de eletrificação. Então, aqui o foco é entender por que seria útil extrair essa informação, de ter raios observados, e o que viria depois, né, dos raios estando no momento em que começam a aparecer, o que se pode esperar a partir dali. Então, voltando, né, no que eu tentei construir a partir do que se tem mais citação na literatura. A separação de cargas se dá no interior da nuvem após a colisão entre os cristais de gelo e graupe. Isso também é certo assim, entre as teorias. Mas o que rege esse processo seria o espectro das partículas, né, o tamanho do que está sendo colidido. E isso porque vai ditar a maneira o quanto que essa partícula é levantada, a depender da corrente ascendente, a chance dessa partícula se chocar com outra partícula no interior da nuvem e a região em que vai ter maior presença de hidrometeoros desse tamanho. Então, a intensidade da corrente ascendente, que é o que vai definir para onde essas partículas vão estar localizadas, a depender do tamanho delas e o quanto que elas podem crescer antes de precipitar. E essa intensidade da corrente ascendente, até aqui o que a gente estava monitorando era a partir da taxa de resfriamento do topo da nuvem, né, como observado no canal Janela, e o quanto que ocorre essa expansão. E, por último, o último fator que também define a caracterização dessa separação de cargas seria a estratificação de temperatura. O sinal da transferência de cargas aparentemente se inverte a partir de certa
camada. Então, na literatura, essa camada é descrita entre menos 15 e menos 20 graus. Eu coloquei aqui algumas das referências que definem essas camadas de temperatura, com temperaturas diferentes, ao ponto em que essa inversão de carga muda de sinal na maneira como ela ocorre. Mas a disposição geral das cargas dentro da tempestade varia entre teorias. Então, a organização das cargas, que eu vou mostrar a seguir, vai ter certa variação, vai mudar de acordo com a teoria que estiver descrevendo o processo de eletrificação. E aqui, do lado esquerdo, eu coloquei mais ou menos uma ideia geral do ciclo o momento no ciclo da tempestade em que essas cargas elétricas começam a acontecer. E aí, a prioridade aqui é entender o mecanismo de eletrificação não indutivo, que é o que tem estado mais com mais apoio assim, na comunidade acadêmica, pelo que eu entendi, pela quantidade de citações e novos estudos saindo. Bom, e então, assim, o que é interessante observar é que tem outros estudos acontecendo em relação ao processo de eletrificação, mas do que tem acontecido vamos dizer assim, o que tem acontecido de tempestades, a maneira como é descrito para o evento, a descrição do evento é orientada por esse processo não indutivo, tem sido orientada por esse processo não indutivo, pelo menos no que tem se citado com mais frequência. E aí, a base desse processo é a interação do grau com o granizo, como eu disse, ou com o grau ou granizo com pequenos cristais de gelo na nuvem, e dada vamos dizer assim, a condição de contorno de que gotículas super resfriadas também estão presentes e pode ocorrer riming nesse processo, né? Pode se formar aquela película em volta do grau ou do granizo nesse processo dessas colisões na região de fase mista. E aí, devido a diferenças na velocidade de queda desses hidrometeoros, por causa basicamente pela massa e pelo arrasto desse hidrometeoro, acabam ocorrendo essas colisões e a carga é transferida da superfície das partículas pequenas para as grandes, né, no processo de colisão. Então, basicamente, o nível que vai ocorrer essas colisões vai ser função da corrente ascendente, naturalmente, como está escrito aqui embaixo, e da velocidade de queda das partículas dada pela sua massa, né, o seu tamanho, a massa e o seu arrasto. E a densidade também, né? E aí, sob a influência de velocidades ascendentes distintas, ou seja, porções diferentes desse núcleo da corrente ascendente, em área, vamos dizer assim, as partículas carregadas de diferentes tamanhos são separadas verticalmente. E aí os cristais de gelo são elevados para regiões superiores da nuvem e as partículas macroscópicas permanecem em níveis médios e baixos da nuvem. Então é isso que contribuiria para essa organização das cargas, essa estratificação na vertical da presença das cargas. Bom, e aí aqui eu coloquei algumas figuras ilustrando esse processo. A figura da esquerda ilustra uma condição em função uma condição dessa estratificação de carga em função dos níveis de temperatura e o deslocamento dessas partículas de tamanhos diferentes para porções diferentes da nuvem. E aqui, né, esses GIFs são assim, bem bobinhos, mas para ilustrar como que ocorre essa separação de carga no contato das partículas menores com as partículas maiores de gelo. Aqui, nessa outra figura menor, mais para ilustrar que o processo de precipitação também contribui para essa estratificação de carga e para também a orientação das cargas em superfície terrestre. E aqui o esquema geral das possibilidades dessa organização de carga em função da temperatura e as possibilidades de descargas que podem acontecer. Então, aqui tem esse CG se refere a descarga, a raios, né, nuvem-solo negativos, raios do solo do tipo positivo,
é um outro tipo de raio no solo, só com um pouco mais de inclinação do desenvolvimento vertical da célula, então a descarga aconteceria a partir de outros níveis, e raios intranuvem, o ICE intranuvem. E aí, basicamente, só para ilustrar a complexidade desse processo de eletrificação. Então, o que vai valer para cá, assim, mais ou menos, é saber que a frequência com que os raios vão acontecer vai ser diretamente relacionada ao tamanho das partículas que estão dentro da nuvem, a presença de hidrometeoros em estado sólido, de diferentes tamanhos, e a intensificação da corrente ascendente, para que haja essa distribuição de carga no perfil vertical de acordo com o transporte, a possibilidade de transporte de massa dentro dessa tempestade. Então, esse nível de detalhamento não vai importar tanto para a detecção do que a gente está fazendo aqui com o GLM. Aqui só para título de curiosidade, é que as cargas entre a nuvem são de 5 a 10 vezes mais comuns do que a nuvem solo, pelo menos é isso que eu encontrei nas referências que eu mencionei aqui. O aumento da atividade de raios totais intranuvem e nuvem solo vai ser o que vai mais importar para a gente aqui nesse processo de nowcast em tempo severo, justamente porque a gente está olhando para um sensor óptico e não vai fazer essa distinção entre o que é nuvem solo e o que é intranuvem. Então, o que vai importar aqui para o contexto que está sendo aplicado essa apresentação vai ser simplesmente a frequência e o tamanho desse evento. E aí o monitoramento com sensores remotos viabiliza esse acompanhamento dos processos. Então, identificar como é uma coleta de dados feita em alta frequência, é possível perceber a evolução com um nível de detalhamento a ponto de se determinar, por exemplo, se tiver um aumento ou não na frequência dos raios, ou se tiver um aumento, por exemplo, na energia desses raios e na área de extensão dos eventos. E aí o sensor que a gente vai utilizar aqui para essa aplicação é o GLM, que está a bordo também do GOES, dos últimos GOES, né, os 16 e 19, que são os que têm sido apresentados aqui nesse módulo. E aí ele a descrição dele é como o detector óptico de transientes, vamos dizer assim. Ele basicamente identifica eventos de curta duração que causam uma mudança súbita no brilho de uma cena. Então, é como se tivesse uma câmera gerando imagens em alta frequência de uma região enorme. E aí, quando há uma mudança no brilho de um ponto dessa região, isso conta como uma detecção. E aí existe um processo que vai ser descrito mais para frente para que essa avaliação se torne menos ruidosa. Mas a ideia geral é basicamente uma coleta de dados em alta frequência, ao ponto de se detectar se houver uma mudança súbita no que está sendo observado. Não por movimento, mas por alteração dos níveis de energia mesmo do que está sendo observado. E aí a resolução espacial dele é quase uniforme em 8 km, próximo à porção, ao nadir, né, a parte de baixo, para onde ele está olhando. Mas eles, conforme vai se estendendo do nadir, como você vai se afastando do nadir, né, do ponto exatamente abaixo do sensor, essa resolução vai ficando piorada ao ponto de chegar a 14 km na parte mais extrema do domínio que está sendo observado. E aí entra naquela parte que foi descrita, acho que na apresentação retrasada, de ter distorções nos limites mais extremos do campo que está sendo observado. E aí a cobertura dele vai até 52 graus de latitude, tanto norte quanto sul. A detecção de flash dele varia de 70% a 90%, então ele é mais preciso durante a noite, porque como ele detecta brilho, durante o dia tem sinal ruidoso por causa da refletividade de outros alvos que não são de raios na mesma região que ele opera. Então, essa separação por ruído, às vezes, acaba comprometendo a acurácia da detecção dele.
Então, durante o dia, a detecção é um pouco pior, próximo de 70%, e durante a noite, a detecção é um pouco melhor. Mas os extremos são de 70% a 90% de todos os passíveis de serem detectados. E aí ele opera em uma única banda, então essa câmera coleta dado nessa região de 777,4 nanômetros, e a taxa com que esses quadros são gerados é de 2 milissegundos. E aí, novamente, é ressaltado aqui que o que ele detecta tanto ele tem capacidade de detectar raios intranuvem e raios nuvem-solo. Mas não vai ser feita essa diferenciação, não tem como ser feita essa diferenciação, porque você está observando de cima só pelo brilho do sensor. Então, vale destacar isso, que essa detecção não faz a diferenciação entre o que é intranuvem e o que é nuvem-solo. E aí, por que ele opera nessa região? A banda 777, que se chama normalmente. É uma banda de emissão do oxigênio, e ela é produzida pela transição do oxigênio atômico excitado para o seu estado fundamental. Então, no momento em que ocorre o raio, essa descarga elétrica promove uma reação, vamos dizer assim, como se tivesse um rearranjo dos elétrons para níveis de energias maiores dentro do átomo de oxigênio. E aí, quando há o retorno desses elétrons para o estado fundamental deles, a liberação de energia, essa liberação de energia do retorno dos elétrons para o estado fundamental que é detectável em 777,4 nanômetros. E aí, aqui tem um exemplo abaixo de um estudo que foi feito, né, para a escolha dessa banda. Em 1984, foi medido na região do visível e na região do infravermelho, onde ocorrem essas emissões detectáveis. E aqui, especificamente, são para 10 casos, se eu não me engano, até aqui 10 casos. E se compararam assim, quais as regiões que têm maior emissão, e a região que tem a maior emissão é 777,4. Aqui também tem uma região próxima a 500 nanômetros, mas o que afeta nesse caso é a refletividade de outros alvos que não estão relacionados a raio. Então, se você está observando uma banda para obter um pico de emissão ali, e por algum motivo esse alvo apresenta alta refletividade nessa região, durante o dia você adicionaria muito ruído a esse dado observado. Então, o algoritmo para filtrar os raios, para filtrar essa detecção e determinar o que era raio ou não, teria que ser um pouco mais complexo e talvez diminuísse bastante a precisão dessas detecções. Então, é por isso que é usada a banda 777 e, assim, em geral, os sensores óticos que detectam raios operam nessa região. Como eu disse, é um estudo de 84, então já há muito tempo se tem definida a região para se posicionar o sensor que vai determinar essas detecções de raios. Beleza. E aí, então, basicamente o processo está todo descrito aqui, feito um imaginamento, mais ou menos o resumo do que eu falei até agora. É feito um imaginamento contínuo de todo o domínio que está sendo observado fazendo a coleta de dados em alta frequência. E aí, sempre que há uma mudança em uma região desse domínio, ou seja, uma parte vamos dizer assim, já pensando no digital, uma parte dos pixels se torna subitamente mais brilhante. Então, você consegue, pegando uma sequência temporal, uma região se torna por um tempo mais brilhante, depois retorna a um estágio anterior, e isso é possível de ser detectável se fizer uma coleta em alta frequência. E aí, o trabalho do algoritmo, então,
depois que é feita essa detecção, é de filtrar os falsos alarmes. Então, como eu disse, existem alguns alvos que não estão relacionados à rádio, que tem alta refletividade nessa região também. E aí é possível que esses alvos apresentem uma mudança súbita de brilho por causa de alguns fenômenos que estão descritos aqui, como reflexos solares, sunglint, né, em alvos aquáticos principalmente, e até ruído do próprio sensor. Então, esse sinal digital precisa ser filtrado, e aí o filtro envolve um processo espacial e um processo temporal. Assim. Os eventos são agrupados primeiro, espacialmente, e depois por uma sequência temporal, e isso vai gerando as escalas com que ele vai produzindo os dados mais básicos capazes de possíveis de serem gerados por essa detecção. Então aqui tem um exemplo, aqui seria assim, um exemplo bem ilustrativo, não guarda relação exatamente com o resto do esquema, mas a ideia principal é que se você tem um mapa aqui indicando a altitude e aqui uma sequência temporal coletadas na mesma região. Então, primeiro, se faz esse agrupamento no tempo. Então, eu tenho aqui alguns eventos que ocorrem. Eu tenho a grade do GLM, que está sendo observado, uma grade fixa. Então, no primeiro instante, acontecem esses 3 eventos e depois acontecem esses outros eventos. E isso considerando esse limite temporal de 100 milissegundos. Então, como esses eventos, o 4, 5, 6 e 1, 2, 3 aconteceram, cada um dentro do seu limite temporal de 100 milissegundos, eu considero individualmente essas detecções e eu agrupo elas como sendo um grupo. Então, o evento é tudo que foi detectado naquela janela e o grupo já está agrupado pelo limite temporal que eu estabeleci para poder juntar e considerar que aquilo tudo pertence ao mesmo grupo. E aí depois o flash, que é o raio, é considerando toda essa proximidade espacial nessa janela de tempo. Então, se os eventos acontecem numa vizinhança, num limite estabelecido lá no algoritmo, dentro dessa janela temporal, eu considero aquilo como sendo um raio. Então, para instantes diferentes, eu considero a continuidade no espaço e eu estabeleço isso como grupo. E depois, numa janela temporal, eu agrupo os grupos para que virem um flash, um raio. Então, o processo envolve um agrupamento espacial e um agrupamento temporal. E aí, então, essas são as unidades mais básicas, o evento, o grupo e o flash. E existem também alguns produtos em grade. Existe uma grade fixa do GLM nos pós-processamentos dele. E dentro dessa grade é feita a contagem, para que se estabeleça uma relação de frequência, uma relação de extensão dos eventos e uma relação de quantidade de energia também liberada nesse processo. E tudo isso é útil numa grade porque é sempre mais fácil de trabalhar com um dado com a grade fixa. Então, eu coloquei aqui um link que tem uma descrição básica de todos os produtos em grade fixa que são produzidos a partir dessas unidades mais básicas que eu descrevi aqui nesse slide. Então, e aí por que é interessante também utilizar as observações produzidas pelo GLM nas aplicações que estão sendo tratadas aqui nesse módulo? É conhecido um fenômeno de lightning jump, acredito que não seja novidade para quem está... Tô vendo aqui que o chat está bombando. O lightning jump é um tipo de evento conhecido no desenvolvimento de tempestades convectivas, porque devido a esse... No período em que se está acompanhando a convecção, é possível observar um aumento da frequência de ocorrência de raio
e essa aumenta a frequência precursora de alguns outros eventos, por exemplo, de precipitação de granizo, vamos dizer assim. Mas isso está relacionado também a outros eventos destrutivos. E aí, a ideia geral por trás de se identificar o lightning jump é que no momento em que ocorre esse aumento na descarga elétrica, está associado a uma intensificação da corrente ascendente. Então, voltando lá naquela porção fundamental do que foi descrito no início, se eu tenho um aumento na corrente ascendente no interior da nuvem, eu consigo favorecer o desenvolvimento de partículas maiores nessa corrente, ou nas vizinhanças dessa corrente, sem que haja a precipitação. Então, eu consigo prolongar o crescimento das partículas até que haja a precipitação. E aí, pensando nessa intensificação, eu também consigo promover o choque entre partículas maiores e menores. Porque se eu consigo sustentar o crescimento dessas partículas, eu consigo também expandir o espectro de tamanhos que vão ser contidos ali naquela região de fase mista e também nas regiões mais frias. E aí, com essa intensificação, eu também estou, ao mesmo tempo, acelerando o arremesso de partículas menores para níveis mais altos na nuvem. Então, isso favorece essa estratificação e a separação de cargas que naturalmente acontece por causa de todos esses processos que são favorecidos pela intensificação da corrente ascendente. E aí, o que está relacionado, então, a esse aumento súbito da quantidade de raios, acompanhando no tempo a evolução do sistema, é esse aumento na colisão de partículas favorecido pela intensificação da corrente ascendente e por esse alargamento no espectro do comprimento das partículas que vão estar disponíveis ali dentro da nuvem. E aí é comum que isso preceda a ocorrência de tempo severo na superfície. Então, havendo isso, assim, vamos dizer que é um ótimo indicador para a possibilidade de ter evento severo em superfície no instante seguinte. Naturalmente, porque essa corrente não vai sustentar todas as partículas crescendo e eventualmente isso vai precipitar, e são partículas, quando tem esse aumento súbito, de acordo com a magnitude do aumento, significa uma maior disposição dessas partículas para colidirem, talvez, partículas maiores. Então, significa que isso vai precipitar, e isso está relacionado a evento severo. A precipitação a ocorrência de tempo severo em superfície. E aí, aqui, eu coloquei no lado direito uma das maneiras de se fazer esse acompanhamento. Então, existe uma ferramenta criada também aqui na divisão de satélite, que é o Tatu, mas também muita gente deve conhecer a maneira de fazer esse rastreio usando Fortrack, que também é uma ferramenta clássica para esse tipo de detecção. O Tatu é a ferramenta moderna, mas assim, a maneira como é feita a detecção, em termos de princípios físicos, é a mesma. Se isola uma região da tempestade que está mais relacionada ao crescimento do topo dessa nuvem convectiva. Então, em geral, se estabelece um limiar de temperatura de brilho e aí um limiar também de área mínima para essa região detectada a partir da temperatura de brilho. E aí, se você tem uma temperatura de brilho muito baixa, isso vai estar olhando pelo canal janela, logicamente, isso provavelmente vai estar relacionado ao topo da nuvem, se você estiver olhando para uma nuvem convectiva, né? Ao topo da nuvem convectiva e desenvolvimento. Então, se você define, no momento dessa detecção, você calcula a área, e no instante seguinte você calcula a área, você consegue ter uma ideia da taxa de expansão desse topo. Então, se essa expansão do topo da nuvem, muito frio, estiver ocorrendo de maneira muito rápida, isso, em geral, está relacionado diretamente à intensidade da corrente ascendente no interior dessa nuvem. Então, você está jogando muitos cristais de gelo lá para cima, ou muita gotícula que está congelando nesse processo de ser arremessado lá para cima, e isso está expandindo essa área muito rápido. Então, esse é um indicativo
entre as cenas de satélite de que a corrente ascendente no interior dessa célula está muito intensa. Então, se você acompanha essa célula e você restringe a detecção de raio no interior dessa redoma de rastreio, é possível acompanhar a frequência com que estão acontecendo os raios durante o desenvolvimento dessa tempestade. E aí foi isso que foi feito aqui nesse trabalho. É um trabalho de demonstração de uso do tatu. Então, na primeira, pegou-se um evento que teve de tempo severo, eu não lembro a região, alguma região do Brasil, mas a questão é que aqui é um eixo temporal, e essa aqui é a evolução de um polígono específico de tempestade. Ou seja, foi feita essa detecção baseada na temperatura de brilho mínimo, para que fosse detectada, e em seguida fosse acompanhando a evolução desse sistema no tempo. Então, essa curva em cinza descreve a área desse polígono que está sendo rastreado como considerado o da tempestade. E essa curva em verde, a temperatura, se eu não me engano, a temperatura de brilho mínima, não, a temperatura de brilho média calculada dentro dessa área também. Então, a questão a se observar é, primeiro, quando tem essas descidas nessa curva verde, deixa eu só observar aqui. Ah, tá certo, o eixo está orientado assim para cima. Então, quando tem essa descida na curva verde, está associada a uma redução da temperatura de brilho mínima a temperatura de brilho média dentro dessa redoma, e isso vem acompanhado do crescimento dessa redoma. Então, isso é um indicativo forte de que está tendo uma corrente ascendente intensa ali, ao ponto de você estar jogando partículas mais geladas, o topo dessa nuvem está atingindo níveis mais altos, e a área dela está crescendo. A área desse rastreio está crescendo. E aí, sequencialmente acontece um aumento da temperatura de brilho média, depois tem uma redução de novo, e também tem uma redução de área, novamente tem um crescimento. Então, o que é interessante observar nesse gráfico, que eu achei, pelo menos, foi de acompanhar essa redução da temperatura de brilho médio e o aumento da área, caracterizando esses estágios de corrente ascendente mais intensa. E provavelmente esses momentos em que houve a diminuição da área e o aumento da corrente, da temperatura de brilho média, ou foi por separação do núcleo da tempestade, às vezes acontece, tem um split ou um merge do núcleo, e isso vai alterar o cálculo, se você juntar dois rastreios, ou se um rastreio se dividir em dois. Ou pode ser processo de precipitação. E aí, aqui embaixo, tem a mesma curva de temperatura de brilho médio desse rastreio, com o mesmo eixo temporal de cima, só que essa parte preta é a detecção de raios número de raios dentro desse polígono sendo rastreado. E aí existem dois pontos em que houve um aumento súbito. Um foi aqui anterior ao momento que houve o aumento da temperatura de brilho média, e o outro foi logo depois que houve o aumento da temperatura de brilho mínimo, temperatura de brilho médio dentro dessa região. Então, me parecem ser dois processos distintos. Eu entenderia isso como se aqui antecedesse um processo de precipitação e aqui fosse logo seguido de um processo de intensificação muito rápida da corrente ascendente. Então, só para ilustrar o que seria esse salto na quantidade de raios e como que isso é identificável. E aqui é um outro estudo, isso já bem antigo, de 92, que ele, na verdade, concatenou vários eventos de tempo severo à superfície e aí tentou caracterizar a relação entre o número da contagem de raios nuvem-solo e o evento de granizo, assim, o momento que aconteceu o evento de granizo. Então, ele pegou várias tempestades de granizo e só anotou a frequência de raios, né, a quantidade de contagens de raios nuvem-solo,
e marcou o momento do granizo. Então, a observação dele, na verdade, posiciona o aumento máximo, a quantidade máxima de raios, imediatamente após a tempestade de granizo. Mas ocorre, o que é interessante observar é esse aumento antes do momento em que há precipitação de granizo. Então, assim, basicamente corroborando toda a ideia que foi tratada até agora do aumento da intensificação da corrente ascendente, o maior choque de partículas, o aumento do espectro dessas partículas e do tamanho dessas partículas e, em seguida, o aumento de raios. E aqui eu peguei, para ilustrar, um dos eventos que a gente tinha tratado nos dias anteriores, lá também usando o DSAT. Isso aqui é aquela composição, agora estou tentando lembrar o nome aqui, foi a última composição, Single Water Vapor. Single Water Vapor. E eu tinha destacado naquela imagem esse momento em que essa umidade em níveis médios começa a aparecer a nuvem aqui, convectivo, com cara de convectivo, porque ela está redondinha e está crescendo, e o momento que ela se dissipa. Isso foi marcado naquela apresentação. E aí eu sobrepus aqui, também usando o DSAT, a frequência a densidade de eventos. A densidade de eventos de raio. E aí, então só para observar aqui, tem o momento que a nuvem se forma, a convecção está se desenvolvendo, e aí, de repente, começa a acontecer os raios, e depois a nuvem se dissipa e, na verdade, os raios cessam e a nuvem se dissipa. Então, provavelmente caracterizando algum processo de precipitação, provavelmente de tempo severo, que aconteceu aqui em superfície nessa região. Eu acho que era isso. Era isso que eu tinha para mostrar de raio. Foi bem curto, sim, mas é porque, como eu disse, eu entendo que não caberia explorar muito os processos de eletrificação, porque o que nos interessava era mais essa relação mais direta entre a intensificação da corrente ascendente e a ocorrência de raios. Deixa eu ver aqui como é que tá de chat, porque eu vi que estava ativo aqui. Às vezes o choque diminui rapidamente após o jump e logo após o surgimento tempo severo. Exatamente. Pelo que eu olhei, Caio, eu acho que a maioria das conversas aqui já foram. O Diego Ramon já estava tirando. O especialista em raios já respondeu todo mundo. Não, assim, certamente, se o Diego respondeu, tá ótimo, porque com certeza ele sabe responder melhor esses eventos grupos flash. Qual a diferença de cada informação do GLM? Então, o evento seria a parte mais singular. E aí, em group, você agrupa esses eventos pelo momento em que eles aconteceram. Então, por exemplo, se a transição ocorreu um brilho em uma região, e aí é uma relação de vizinhança entre os pixels que foram detectados, essa mudança de brilho, isso é um evento. E aí, se no tempo, numa coleta de dados, naquela escalinha de coleta de dados aí, ocorreu na vizinhança seguinte, mas já foi numa detecção seguinte, isso já não é mais um evento. Mas naquela janela de 100 microsegundos, eu agrupo esses dois eventos vizinhos, porque eles são considerados como pertencendo ao mesmo grupo. E aí, depois, numa janela maior de coleta, eu agrupo os grupos e isso vira raio. Qual desses dados eu uso para comparar com dados sensores em campo? Eu não sei responder, não sei dizer assim, o que seria melhor para comparar. Depende do que você estiver produzindo com os dados sensores de campo. Como que você ajusta, vamos dizer assim, como que você agrupa as medições de sensores de campo? Porque o sensor de campo também coleta esses dados em alta frequência. Então, como que isso é registrado? E aí, da maneira que você está registrando esses eventos, você pode comparar com a detecção. Agora, vale lembrar que a grade do GLM é de 8 a 14 quilômetros.
Então, provavelmente, a área que é representativa da região que você está observando com os sensores de campo também tem que ser levado em conta na maneira que você vai tratar esses dados para comparação. Aí o Diego, é, é, eu concordo com o que foi dito aqui. A natureza das mídias de LM sensores de campo são diferentes e os flashes seriam isso. A Vivian falou que tem uma dúvida. Somente os dados de LM são suficientes para alimentar o Tatu para aplicação do algoritmo de salto. Então, o Tatu não tem um algoritmo de salto. O que se faz é, você usa a imagem, vamos dizer, você pega o dado o que eu recomendaria, tá? Você pegar o dado no canal Janela Limpa do ABI e você faz as detecções das tempestades baseado lá no limiar de temperatura de brilho mínima e na área mínima para ter essa detecção. E aí você faz o rastreio por um tempo dessa tempestade e isso vai produzir os polígonos que é desse rastreio. Então você pega depois os dados do GLM nesse região que você rastreou a tempestade, não precisa ser todo o domínio, e filtra para as detecções que foram feitas com interseção nesse polígono que você rastreou a tempestade. E aí você conta isso no tempo. A discussão tá boa no chat. Então, essas discussões, elas podem continuar no fórum também, tá? Não tem problema. Caio, você vai liberar, posso liberar a próxima atividade? Então, o Diego está comentando aqui o que eu não tinha observado. Aí eu vou só pedir para ele alterar aqui, porque eu não sei, não soube mexer nisso que ele está comentando aqui. Ah, tá, ele já vai ajustar. É porque a gente tem limitado todos. Então deixa o Diego ajustar e a gente libera. Eu coloquei já a imagem também na outra atividade, tá? Ah, beleza. Eu vi que tinha entrado só a discussão, né? Só a descrição, mas não a imagem. Ah, Vivi, eu entendi agora. Então, é que aquela descrição que eu coloquei foi na nota técnica lá da publicação do Tatu, no manual, e os estudos de caso que foram feitos. Então, foi só uma plotagem para ficar mais fácil de visualizar, e aí eles marcaram essas regiões, mas essa detecção não é feita automaticamente. Eu ia dizer que, eu já tinha feito as alterações para 15 minutos. Então, acho que já foi, né? Já está liberada. O Diego Então, já liberou. beleza. Se a apresentação vai ser liberada junto com a próxima atividade, eu posso colocar aqui. Mas Vão tentando lá, vão lendo antes da gente liberar o PDF. eu acho que não tem muito mistério, não. Mas eu vou colocar aqui. Mas já está liberado a atividade, aí são 20 minutos, beleza? Liberar faltando 10 minutos.
Pessoal, retornaremos às 16, tá? E a gente tem mais um exercício prático. O material já está liberado. Eu upei lá a apresentação, esqueci de avisar. Foi mais ou menos na hora que a Hannah comentou. Eu acho que as respostas aparecem quando encerra o tempo de liberação do quiz. O Rafael pediu 5 minutos ali depois do tempo do quiz. Tudo Não, bem. vocês até conseguem enviar o quiz até às 16h05, pelo que... Dá até para enviar até às 16h10 o quiz, tá? Porém, a gente já vai retomar mostrando o DSAT, então é só... O Caio vai mostrar rapidinho e já começar a outra atividade, senão a gente não vai ter tempo para finalizar por volta das 17, tá? Vai ter atividade para entregar, Marcos. Por isso que a gente vai começar ela às 16, você vai ter até 16h30 para terminar a atividade. Mas vai semelhante ao que foi feito. Oi. Era 16h30 às 17, né? Mas você vai continuar com a ideia do sorteio? Não, eu acho que é melhor só submeter o tempo do pessoal fazer atividade. Porque o Marcos, o Príncipe parece que falou que tem reunião também. Acho que vai ficar para garantir que todo mundo vai ter tempo de usar o DSAT. Isso, pode começar. Vou passar a janela, trocar as janelas aqui de posição. Beleza. Então, ontem eu já tinha compartilhado esse link do DSAT, mas de qualquer forma o site é bem simples, é cptec.ib.br/DSAT. E aí isso também está na atividade que eu vou botar. Aqui está numa composição de noite, então obviamente não vai aparecer. Eu vou colocar aqui uma composição diferente. Então, vamos lá. O DSite é a ferramenta que eu estou usando para gerar todas as visualizações que foram usadas aqui no curso.
E as bandas também, as composições de bandas, todos foram gerados aqui com o DSite. Então, em geral, quando se abre essa janela do DSite, da ferramenta, a visualização é essa. Vai ter alguma imagem aparecendo já, provavelmente do estágio atual, a imagem mais recente. Aqui em cima vai ter esses controles para avançar, retroceder e dar play na sequência disponível de imagens. E aqui nesse canto você vai poder controlar a velocidade com que as imagens são mostradas. Então, isso aqui é só para controlar as exibições, beleza? As ferramentas para seleção do que está sendo exibido estão aqui do lado esquerdo. Então, esse primeiro calendário é útil para selecionar a data que vai ser observado. Aqui, né, na próxima atividade, a gente vai olhar para um evento que aconteceu entre 4 e 5 de junho desse ano. Então, é importante ter a noção de que o DSAT tem uma janela que vai caminhando ao longo do ano. Então, a janela atual vai acho que da segunda quinzena de fevereiro até o último dado disponível. Então, deve existir aí outros eventos interessantes para serem observados, mas é porque esse evento específico a gente tem alguns dados de tempo severo em superfície registrados. Então, eu vou selecionar aqui o dia 4 de junho de 2025, então foi possível retroceder aqui por essas setas pelo mês. Aqui, 4 de junho. E aqui embaixo eu consigo selecionar o horário que eu quero essa exibição. Então, eu vou colocar para 0. Isso aqui está em UTC. Vou colocar para próximo de 0 UTC, que foi quando as coisas começaram a acontecer ali no sul do Brasil. Só para você ter uma ideia, tá? Então, aqui, nessa primeira seleção, eu consigo escolher o que eu vou ver no fundo. Aqui eu estou falando de 0 UTC. Isso deve ser próximo de 21, 9 da noite, 21h30 da noite, em horário local na maior parte do Brasil, horário de Brasília, né? Então, eu vou esquecer esses canais aqui no espectro solar e vou para os canais que vou ter informação nesse horário. Por exemplo, os canais do vapor aqui, do ABI. Ou então, por exemplo, os canais janela já realçados, que vão dar uma informação com maior destaque para a região. E aí eu posso dar zoom aqui no mouse, ou posso dar zoom aqui selecionando esse mais e menos no canto esquerdo. Eu posso ir para minha localização, que vai ser próxima aqui à fronteira do estado do Rio com São Paulo. Não sei se isso vai funcionar especificamente, porque pode ser que eu não tenha habilitado no meu navegador. Mas enfim, o interessante aqui é selecionar a região que aconteceu o evento, que foi o sul do Brasil. E aí, aqui eu posso definir a opacidade com que eu quero essa visualização, mas como eu só tenho um dado no fundo, então não é interessante alterar isso aqui. E aqui eu posso sobrepor a essa informação uma outra informação disponível aqui nesse campo. Por exemplo, uma composição ou por exemplo, Nighttime Microphysics, e aí eu posso controlar a opacidade dessa sobreposição em relação ao dado que está embaixo. O que eu acho interessante aqui também é observar os dados do GLM que eu acabei de apresentar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um de densidade de grupos. E aí eles aparecem nessas manchas aqui com essa segunda barra de cores. Está aqui no canto direito, inferior direito. Aqui, nessa última seleção, eu limito o quanto que eu quero nessa animação. Por exemplo, uma animação de 3 horas de 10 em 10 minutos. Uma animação de 6 horas usando os dados de 2 em 2, então as coisas vão correr mais rápido nessa animação. Enfim. As seleções são bem didáticas. Daí aqui eu posso incluir vento em superfície, se tiver disponível para aquele horário. Eu não tenho garantia de que está, então vou checar agora.
Vamos ver se tá. Tá, estava disponível. Eu posso incluir aqui o vento em alguns níveis, e esses são simulações do banco. E eu posso também apontar aqui o que, que eu quero ver no fundo, se eu quero ver só os limites, os lugares, se eu quero ver uma grade de latitude e longitude, por exemplo, aeroportos, enfim. Nada muito exótico, assim. Em geral, essas ferramentas de manipulação de mapa oferecem essas opções. Beleza. Daí, o que, que é. Agora vamos para a parte que exporta os dados. Então, aqui estão todas as seleções dos produtos que foram apresentados nesse módulo. Então, tem os canais do ABI, aquelas diferenças de canais e as composições. Todas elas que foram apresentadas estão disponíveis aqui no DSAT. E aí, para exportar, eu posso exportar essa animação. Por exemplo, eu peguei uma animação de 3 horas e 10 minutos. Então, ela começa às 21h30 UTC e vai até o horário que eu estou, que é 0h30 UTC. E aí eu posso salvar essa animação. Então, eu clico em salvar animação. Ele vai gerar a animação a partir do que está sendo exibido na minha tela. Então, se eu tiro o zoom ou se eu dou o zoom, é isso que vai limitar a região que está aparecendo na animação. E aí vai levar um tempinho aqui para exportar essa animação. Eu ainda botei 2 dados juntos, então naturalmente que a animação vai ficar pesada e isso vai demorar para ser processado aqui. Eu vou esperar um pouco só para garantir que vai produzir o dado e aparecer a tela de aceite. É interessante observar que, como eu estou tratando de animação, eu tenho uma sequência de imagens sendo armazenada em um arquivo só. Então, esse arquivo vai ficar mais pesado do que se eu olhar para um dado só. E aí é importante ter isso em mente, porque a plataforma que vai ser feito o upload lá, o Moodle, a plataforma que vai ser feito o upload da atividade, vai ter uma restrição do tamanho dessa atividade. Se eu não me engano, é 40 MB. Está limitado a 40 MB. Então, quando for exportar esses dados, fica de olho nisso, porque como vão ser usados alguns dados para fazer análise, pode ser interessante, ao invés de gerar uma animação longa ou com muita sobreposição de dados, salvar algumas imagens e uma sequência maior e ilustrar o que você está pensando. Nesse caso, salvando imagem, poderia salvar em PDF também, que ocupa menos espaço. Né? E aí é feito, a animação foi feita, aqui está tudo direitinho, então eu boto download e aí esse arquivo vai ficar salvo no meu computador. Beleza? Do que tinha para mostrar do canto esquerdo, era isso. Agora, no canto direito, eu posso, por exemplo, eu tinha dado play aqui, estava acontecendo uma sequência. E aí eu achei um ponto aqui interessante no. Ah, sim. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar e que o Diego chamou minha atenção aqui, obrigado, Diego, é que o horário que é mostrado no DSAT é o horário que é o início do scan do GOES. Então, esse 0h30 aqui é o horário que começou o scan. Então, esse dado ele foi coletado entre meia-noite e 30 e meia-noite e 40 UTC, vamos dizer assim, 0h30 e 0h40 UTC. Isso é importante ressaltar mesmo. E eu acho que era isso, E então, agora, os controles do lado direito, eu pausei aqui, estava acontecendo uma animação, aparecendo uma animação, eu pausei aqui no frame que eu achei interessante. E aí eu posso também exportar essa imagem. E aí o processo é bem mais rápido. Então eu clico ali na câmera fotográfica e aí vai aparecer a confirmação da imagem e eu faço o download. Aqui tem outras opções para também pegar uma sequência, exportar, compartilhar a imagem, mas eu acho que o que vai ser mais útil para essa atividade vai ser exportar a imagem ou exportar a animação. Beleza. Alguns outros controles que eu acho interessantes aqui são esses para poder fazer desenho na imagem. Tem essa lapiseira.
E aí eu seleciono aqui uma cor, por exemplo, se eu quiser mostrar alguma coisa, posso circular com essa... Posso selecionar ao invés do giz a caneta e aí fica um traçado mais contínuo e eu posso fazer aqui uma seta para apontar para a região que eu tenho interesse. E aí isso fica salvo. Então, quando eu tirar o snapshot, eu excluir, tirar essa barra da tela. Essas marcações vão ser exportadas juntos. Não é necessário fazer isso, né? Se vocês forem usar o slide, pode marcar direto no slide, as setas, fazer os riscos. Mas é uma opção também para, pelo menos no momento que você estiver operando o DSAT, se você não quiser exportar nenhum dado, se quiser numa sala de situação, por exemplo, discutir alguma coisa, pode usar essas ferramentas de desenho aqui no canto para poder fazer esses apontamentos. E essa aqui também tem a opção de realizar uma medida. Então, eu posso marcar uma região no mapa e aí calcular a distância entre esses dois pontos. Então, eu seleciono a ferramenta de medida que está aqui, seleciono criar uma nova medida, e aí eu clico no primeiro ponto que eu quero medir, clico no segundo ponto, e aí aparece a medida. Quando eu clicar em finalizar, isso vai ficar armazenado aqui no mapa. E aí eu posso excluir também essas medidas se eu não quiser mais que elas apareçam. Eu acho que é isso. Essas outras ferramentas aqui eu não vou... a visualização lado a lado é interessante para você poder... No caso aqui eu coloquei um produto que eu consigo ver o produto que tem embaixo. Mas, por exemplo, se eu selecionasse uma sobreposição, vamos dizer que o Nighttime Microphysics. Então, eu consigo arrastar para um lado, ver uma exibição, e arrastar para o outro e ver outra exibição. Então, eu acho que fica melhor, assim, para uma discussão, para poder trocar rápido entre as duas medidas que eu estou avaliando. E essa ferramenta aqui eu nunca usei, máscara de visualização. Eu vou percorrendo com o mouse e eu vou exibindo o que tem abaixo da primeira visualização. Então, o produto que está selecionado aqui na primeira camada, nessa camada de produto. Então, eu tenho um produto na segunda camada, e aí agora eu estou olhando para alguns pontos específicos no mapa, eu consigo intercalar entre as duas camadas. Na segunda camada eu tenho aqui o Nighttime Microphysics, a composição RGB, e aí na primeira camada eu tenho o janela limpa realçado. Então, eu consigo percorrer o mapa para olhar alguns pontos específicos. Também interessante para a discussão acontecendo em tempo real. Bom, eu acho que era isso. O que tinha para ser discutido para a realização da atividade, eu acho que isso aqui atende. O interessante é também depois explorar, quando tiver mais tempo, porque assim, eu imagino para quem quiser uma visualização rápida do que está acontecendo no momento e quiser trocar entre os produtos para poder fomentar uma discussão, de repente, sobre algum evento, com mais de uma pessoa que esteja envolvida nessa operação, é muito rápido de fazer essa visualização e muito intuitivo também. Então, eu recomendo que se use essa ferramenta para fazer atividade, porque realmente gerar os dados de maneira personalizada nem sempre é viável na janela de tempo que se tem para executar essa ação. Bom, o que tinha para mostrar do DSAT era isso, e aí eu vou colocar agora na tela a atividade prática, para que dê bastante tempo de coletar os dados e discutir o que está sendo observado. Então, a gente separou para essa atividade prática um caso desse ano que está na janela de observação do DSAT, que foi que eu coloquei aqui essa exibição, mais ou menos no horário aproximado em que o caos começou a se instaurar lá na região. E aqui é um registro preliminar do Prevost nessa data. Obrigado, Diego. É um registro
preliminar do pré-voto nessa data, então dá para ver que foram coletados vários relatos de rajada de vento acima de alguns limites de velocidade, entre 80 e 100 km, acima de 100 km por hora, registros de dano causado por esse vento, registro de granizo e alguns casos de tornado aqui nessa região mais central aqui de Santa Catarina, se não me engano, é no centro. Então, aqui por cima está o alerta que foi emitido nesse período, entre 4 de junho de 2025 e 5 de junho de 2025, 12Z, e o nível de severidade para esse alerta. Bom, é isso. Então, esse foi o caso que a gente preparou para essa atividade extra. E aí a ideia nessa... sim, a previsão probabilística. Desculpa, eu falei alerta. Isabelle me corrigiu aqui. Foi a previsão probabilística para esse intervalo entre 12Z do dia 4 de junho de 2025 e 12Z do dia 5 de junho de 2025. E o que está marcado no mapa são os relatos. Então dá para ter uma ideia da região que foi mais afetada. E aí o que é interessante nessa atividade? Pegar basicamente as composições que foram apresentadas, as análises que podem ser feitas com os canais que foram apresentados, e tentar identificar algumas coisas interessantes assim, né? Durante esse período em que ocorreram os eventos. Seria legal ter alguns destaques assim, de observações úteis antes do evento e durante a ocorrência do caos ali, né? Desses casos pontuais de tempo severo. E aí, não precisa ser muita coisa. A gente pensou em um mínimo de 5 slides para se destacar aí 5 coisas, ou se quiser destacar mais também, é só ficar atento ao tamanho dessa submissão na plataforma. O Moodle só vai aceitar arquivos de até 40 MB. Então, se for explorar mais sequências temporais, usar GIFs, tem que ficar atento no tamanho desses GIFs. E no caso de dados fixos, se for considerar só imagem, pode botar uma sequência de imagem lado a lado, organizada, assim, disposta no slide, de maneira que fique claro, assim, uma sequência nas imagens, e exportar como PDF, porque aí fica mais leve o arquivo que vai ser upado lá na plataforma. Então, a gente recomenda usar o DSite para fazer essas análises, né? Pelo menos para abrir os produtos, poder sobrepor uma coisa a outra e fazer as exportações, como eu ilustrei aqui, seja em GIF ou seja em snapshots dos dados. E seria interessante que fossem usadas as 3 maneiras de dispor essa informação apresentadas durante o módulo, né? Observando algumas coisas usando canais simples do ABI, fazendo análise de composições dos canais e RGBs para essas características interessantes relacionadas a esses eventos. E faltou alguma coisa? E aí, lógico, o que é importante ter no slide? O zoom na região em que você quer apontar o que é interessante ali. Pode ser um domínio maior, mas assim, que seja relevante para a discussão que está sendo criada nesse slide, né? Para não ficar também um domínio grande com um monte de pontinho pequeno para visualizar. Seria mais interessante que o zoom fosse sobre a região que se quer destacar a característica. E aí no próprio slide pode colocar umas setas apontando para o que você quer observar, ou então puxar a seta lá com aquelas ferramentas de desenho do DSite e colocar um textinho descrevendo o que está sendo observado ali e por que aquilo ali está em destaque. Basicamente, assim, estou vendo por exemplo, se eu estiver analisando uma RGB, estou vendo essa cor aqui nessa região, que é característico disso, 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 e isso está relacionado a isso aqui no evento. E é basicamente isso. E aí a atividade já está liberada lá na plataforma, então fazendo esses 5 slides é só upar lá onde está pronto para receber essa atividade.
Acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ah, e Se aí alguém reclame, eu deixei já até às 17h30. é, a Valesca falou que não está liberado. Já está liberada. Está como atividade prática. Dá um reload na página, vamos. O Marcos perguntou se tem um mapa em branco ou marca na própria figura. Não, Então, pode. quando você gerar a visualização lá do satélite, seria interessante que você apontasse o que está sendo observado com aquela visualização que você produziu, né? Então, pode desenhar por cima mesmo, marcando ali o que você quer destacar para caracterizar o que está relacionado a esse evento. Aí, a Nicole descreveu que teve granizo grandes em diversas cidades de Santa Catarina. Isso, todos esses triângulozinhos ali, que eu acho que não dá para ver tão bem, que tem uma bolinha no meio, são os granizos significativos. A Silvia perguntou o melhor canal para identificar a tempestade de areia. Então, Silvia, ontem eu coloquei uma composição, eu estou tentando lembrar, eu não lembro os nomes de cabeça, mas na apresentação de ontem tem, se não me engano, na Split Window, você consegue, por exemplo, ter caso você tenha aerossóis com silicatos, aparece na composição, mas tem outras composições que também destacam isso. E aí, tempestades de areia são destacadas nessas composições. Mas na apresentação de ontem, de composição de banda, tem umas composições que tem lá um gráfico de dust, e aí mostra o destaque que fica com a barra de cores. Ó, a Laís deu uma dica aqui para quem for analisar no período diurno, usar o infravermelho realçado na primeira camada e colocar uma opacidade menor, e na segunda camada utilizar o visível. E aí, com isso, facilitar a detecção de overshooting top. Muito bom. Na parte que tem FPS, é frame por segundo. Então, se você aumenta o FP, os FPs, você deixa mais rápido a sequência, a exibição. A Hannah também comentou isso em resposta ao Marcos. Beleza. Ó, o Henrique está falando que edita a imagem no Paint e copia cola no Word. É uma opção, mas assim, essas apresentações eu fiz no Google Docs e foi bem prático, assim. Se alguém tiver facilidade de usar o Google Docs, eu acho que é mais fácil de fazer essas edições, para escrever uma seta por cima da imagem, mesmo que não use as ferramentas de desenho do DeSat, se usar as ferramentas do Google Docs, dá para inserir esses símbolos por cima da imagem. Acho que tem só uma última pergunta da Bárbara no finalzinho, Caio.
ontem eu não consegui acompanhar a aula. Foi falado sobre composições, produtos para analisar ventos e superfície? Não, não falamos de vento e superfície. Os produtos que geralmente são usados para geralmente são criados para vento em diferentes níveis, são usados os canais do vapor para poder acompanhar esses escoamentos em diferentes níveis, e aí você acompanha no tempo, a sequência temporal, e você traça com base nesse deslocamento, na velocidade desse deslocamento, você traça a direção do vento e a velocidade em níveis diferentes. Mas o canal do vapor mais baixo disponível não está tão próximo assim à superfície. No DSAT tem o vento simulado pelo BAM. Então, se você quiser incluir na análise o vento, você pode selecionar no canto esquerdo ali o vento simulado em diferentes níveis. Bom, eu acho que a gente pode, já encerrando, né, Caio? O pessoal vai ter o tempo até às 17h30 para enviar as atividades. Após esse horário, aí fecha a janela de envio, tá? Então, só agradecendo pela participação em mais um dos módulos. Lembrando que temos mais um módulo online, que é o módulo de radar, que será do dia 1 a 3 de setembro, e todos que foram selecionados para o primeiro módulo estão habilitados para os outros 2 módulos, esse que a gente está terminando hoje e o próximo, tá? Apenas o presencial é que a gente vai precisar fazer uma seleção maior por conta do limite de vagas. E na próxima semana a gente deve divulgar esse ranking desses 2 primeiros módulos para vocês terem a noção de quem estaria habilitado para participar do presencial, tá? Então, eu acho que é só agradecer, acho que eu falei dei os recados que a gente precisava. Não esqueçam do limite do Moodle de 40 MB, então não precisa fazer upload de animações, tá? Eu sugiro fazer prints à parte para não ter que depois cortar algumas coisas e dar mais trabalho. Que horas são agora? São 16h31, Hildo. Então, ainda tem 1 hora para o envio da atividade no Moodle. A gente vai encerrar agora as nossas participações, vamos dizer assim, mas vocês ainda têm mais 1 horinha para enviar a atividade. Tá? E outra coisa, existe um fórum que foi criado lá na parte de séries de Nowcast, então as discussões também podem continuar por lá, certo? A gente está tentando responder todas as perguntas. Isso. Caio, você quer falar alguma coisa? Não, sim, é que a Hannah perguntou aqui se o GIF deixaria o arquivo pesado. O GIF deixa o arquivo mais pesado. Aí não precisa usar o GIF. O GIF é só uma sugestão, se você quiser acompanhar no tempo. Mas aí você pensa assim, se eu quiser, se couber o GIF, pode ser interessante colocar, mas assim, não precisa colocar o GIF. É preferível, assim, se for colocar muitas análises, é preferível usar um monte de imagem cortada já na região que vai ser mostrada. E aí pode até E exportar como descrever. PDF. Oi? E descrever, né, o que tá sendo E descrever. visualizado. E descrever. E aí, se for não tendo GIF, exportar como PDF, eu acho que deixa o arquivo mais leve. Bem mais. Uma das apresentações do Caio ontem tinha mais de 200 MB. Quando eu exportei para PDF, acho que ficou em 3 MB. Então... Obrigada, pessoal. Você quer agradecer também, Caio? Não, tá agradecido já.
Valeu. Até o próximo, em breve. Tchau, tchau.